Fala turminha, vamos começar com a mais nova onda do mercado. É ele mesmo, GoPro, a estratégia que eu adotei e que eu gosto muito de trabalhar. É agora. Vamos lá. Primeiro eu vou te ensinar que estratégia é essa. Vamos lá. Já estou com a planilha do GoPro aqui. É uma planilha que é montada por minha equipe, junto com algumas estatísticas e probabilidades que eu uso, né, claro, da inteligência artificial, que tem nos ajudado muito nessa trajetória aí ao longo dessa caminhada nesse ano. Foi uma estratégia que eu aderi e aprendi, que era uma parada que eu não fazia. Eu tô com essa planilha aberta aqui para dar boas-vindas a vocês. Depois eu vou fazer um vídeo de uma forma diferente sobre o GoPro. A gente vai começar uma saguinha aí desse GoPro, mas vamos lá. Tem aqui, ó, os campeonatos, o horário dos jogos, time da casa, o time visitante e o time que a gente vai trabalhar a favor de um gol dele. Como é que funciona? Existem campeonatos, Premier League, Brasileirão principalmente, que tem times com uma média muito alta de gols, mas que é muito difícil você trabalhar a favor de um time. Por exemplo, Atlético Mineiro é um time que marca muitos gols. Se você puxar aqui, tem uma média de 1,50, mas é um time que oscila muito em resultados. Então, o que é que eu aprendi? Eu descobri esse mercado nas casas de apostas que eu posso apostar para esse time fazer um gol, para esse time fazer 2 gols, e não necessariamente ele precisa vencer. Então, cara, isso aí, mudou muito a minha lucratividade nesse ano de 2024 e me ajudou muito a trabalhar nesse mercado esse ano. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu tenho aqui, nesse primeiro jogo das 8h30, Ipswich Town, que é o time que veio da segunda divisão, contra o Liverpool. E o time que a gente vai trabalhar o GoPro é Liverpool. Nesse cenário aqui não temos uma média de gols pro, nem uma média de gols sofridos. Mas a gente tem uma probabilidade de ter um gol do Liverpool de 80%. O que significa isso? Mesmo sendo o primeiro jogo, a gente acredita que o Liverpool tem 80% de chance de marcar um gol. Por quê? Porque é um time da segunda divisão. É um time que o Liverpool é um dos melhores times, que briga muito bem na Premier League, tá? Briga sempre na parte de cima da tabela, e caiu no filtro aqui com 80% de chance do Liverpool marcar, beleza? Então indico aí pelo menos um golzinho do Liverpool nesse jogo. Vamos para o segundo jogo, que é a Liga de Portugal, que teve apenas um jogo até agora. É o time da casa, o Nacional, o time visitante é o Sport. O Sport foi campeão do ano passado. Esse ano, no primeiro jogo, ele marcou 3 gols, então a média que está aqui é de 3 gols marcados pelo Sport. É óbvio que essa média deve cair ou não, né? Se o Sport continuar amassando, pode continuar subindo. O time adversário tomou um gol. Então a gente tem aqui, ó, média dos últimos jogos 5 a favor. Uma partida teve gol marcado. Média dos últimos 5 jogos contra, teve uma partida, sofreu um gol. A gente tem uma probabilidade de 92% de chance do Sport marcar um gol nesse jogo. Agora vamos lá. Vamos para o Brasileirão. Aqui a gente já está com os dados mais específicos. Vamos lá. Brasileirão, Atlético Mineiro tem uma média de gols marcados de 1,50 em casa, ou seja, ele marca 1,5 gols por jogo, mais ou menos assim. Já o Cuiabá, ele sofre quase meio, né, 1,44 por jogo. Nos últimos 5 jogos do Galo jogando em casa, o Galo marcou gols nos 5 jogos. Já nos últimos 5 jogos do Cuiabá fora de casa, o Cuiabá sofreu gols nos últimos 5 jogos. Ou seja, tem uma probabilidade do Galo marcar um gol aqui, conforme o nosso filtro, de 97%. É animal. Vamos lá. Brasileirão, Grêmio e Bahia. O Bahia jogando fora de casa tem uma média de 1,27 gols marcados. É basicamente aí um gol por jogo. Já o time adversário, o Grêmio, ele sofreu gols, ele tem uma média de 0,90, é quase um gol por jogo. Nos últimos 5 jogos do Bahia, marcou gols em 3. Nos últimos 5 jogos do Grêmio, sofreu gols em 2. Nesse caso aqui, nesse cenário, a probabilidade diminuiu um pouco, caiu para 83%. Mas ainda vejo dentro do filtro que o Bahia deve marcar um gol nessa partida, porque é um time que estava brigando para Libertadores Sul-Americana contra o Grêmio, que enfrenta um pouco de dificuldade no campeonato. Aí a gente vem aqui para Santos e Avaí. Time que a gente vai trabalhar o GoPro é o Santos, que tem aqui uma média de 2,33, quase 3 gols por jogo jogando em casa. Já o Avaí não sofre tanto gol assim,
tem uma média de 0,67, pouco menos que um gol por jogo. Nos últimos 5 jogos do Santos, o Santos fez 5 gols em todos os jogos. Teve 5 gols não, perdão. Fez gols em todos os 5 jogos. Nos últimos 5 jogos do Avaí, ele tomou gols em 3. Então a gente chega a uma probabilidade aqui de 91% de chance do Santos marcar um gol, pelo menos um gol nessa partida. A gente vem aqui para a Superliga da Turquia. A gente vai trabalhar aqui o Fenerbahçe, que joga como visitante contra o Göztepe. O Fenerbahçe é o time do GoPro, a gente só teve um jogo. Nesse primeiro jogo, o Fenerbahçe marcou seu gol e o Göztepe não sofreu nenhum gol. A gente tem uma probabilidade de 90% de chance do Fenerbahçe marcar um gol. Ah, Caio, se tem poucas estatísticas, por que se chegar nessa probabilidade? Aí a gente pega o histórico de confronto, a gente pega o histórico de jogos. Essa probabilidade aqui não é só baseada nesses números, é uma coisa criada pela minha equipe, a gente chega aqui e gera essa probabilidade. O Fenerbahçe favorito a ser campeão junto com o Galatasaray e postulante ao título, né? Não tem jeito, vai pegar uma equipe de um nível muito mais abaixo. Então, vejo com valor aí 90% de chance do Fenerbahçe pelo menos marcar um golzinho. Agora a gente vem para um campeonato muito bom que caiu no filtro aqui, que é a Suécia, Allsvenskan. Eu nem sei a pronúncia, mas vamos lá. Malmö e Norrköping. O Malmö é o time do GoPro. Ele tem uma probabilidade de marcar gols nesse jogo de 93%. Baseado em que o Malmö ele tem uma média de gols pro de 2,63 e o Norrköping ele tem uma média de 1,11 sofridos. Nos últimos 5 jogos do Malmö, o Malmö marcou gols em 4. E nos últimos 5 jogos do Norrköping fora de casa, ele sofreu gols em 4 também. Então chegamos numa probabilidade aqui de 93% de chance do Malmö marcar um golzinho. Último jogo e não menos importante do Al Ahly, um time que eu gosto muito lá no Egito. Eu chamaria apelido ele de Real Madrid do Egito. Tem uma média de 2,81 gols marcados em casa. Já o adversário tem uma média de quase um gol sofrido fora de casa. Nos últimos 5 jogos do Al Ahly em casa, ele marcou gols nos últimos 5. Já o outro time jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos sofreu gols em 3. Chegamos a uma probabilidade aqui de 89% de chance de marcar. O que é que eu vou te indicar? Acompanha, cara. Tá aqui a probabilidade. Eu vou ver se eu consigo trabalhar aqui em um pós-probabilidade, um vídeo mostrando tudo como é que foi o jogo ou atualizar isso em algum lugar. Vou estudar com minha equipe, mas eu estou trazendo aqui uma estratégia que pode te ajudar, que é a estratégia de Gols Pro. E a gente vou fazer uma saga, vou fazer apostando, mas esse aqui é só o primeiro vídeo de introdução para eu te mostrar e ver se você vai curtir essa estratégia que é a estratégia de Gols Pro. Beleza? Um forte abraço, até a próxima e vamos que vamos.